Boa noite, olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui com vocês hoje, voltando aí ao nosso Contém Amor, Amor na Polis, não é? A nossa live que começa agora. A Contém Amor é uma plataforma digital de conteúdos, produtos e serviços culturais e sociais ligados a amor e direitos humanos. E o propósito da Contém Amor é melhorar a humanidade. Pode acreditar nisso, o propósito é melhorar a humanidade através do acolhimento humano e espiritual. Se vocês quiserem conhecer a Contém Amor, é só vocês entrarem na nossa plataforma, lá no www.conteamor.com.br. Boa noite, estamos aqui. Hoje tem jogo do Flamengo, então nós vamos até às 10 horas em ponto, ok? Muito bem. E eu sou a professora Patrícia Tomasquim, pedagoga, psicoterapeuta e capelã civil, ativista dos direitos humanos, e hoje vou entrevistar uma pessoa queridíssima, maravilhosa, a professora Graças Nascimento. Enfim, é uma ativista histórica do movimento interreligioso no Brasil. Ela é coordenadora do MIR, Movimento Interreligioso do Rio de Janeiro, e do CCMIR-RJ, Círculo de Cooperação do Rio de Janeiro, com a URI. URI é a United Religions Initiative, representante do MIR no Rio de Janeiro, na comissão da CECIR, Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, e tem mestrado em Engenharia de Produção pela COP da UFRJ, é uma defensora da liberdade, da Anistia Internacional do Brasil. Eu vou tentar aqui ajudar a professora Graças Nascimento a entrar na nossa live. Ela está aqui aguardando. Vamos lá. Vamos ver. Não é uma linguagem, apesar da gente já estar aí com um ano de pandemia, não é uma linguagem que é fácil para todo mundo, né? Então estamos aqui aguardando. Olá, Eduardo Machado. Tudo bom? Tem também aqui MH Ribeiro. Oi, tudo bom? Como vão vocês? Obrigada pela presença aqui. Vamos aguardar a professora. Nossa, tá passando tipo o carro do gás. Oi, Tony, boa noite. Tudo bom? Então, olha aqui. Vamos ver, a professora Graças Nascimento vai entrar, e hoje o Amor na Polis vai conversar sobre a questão interreligiosa no Brasil, o movimento interreligioso no Brasil, essa história longa, né? A gente está aí desde os anos 20, alguns dizem que até antes, essa pauta está dada, ela começa de uma forma, depois tem uma confusão também entre ecumenismo e interreligioso, qual é a diferença entre elas. Então a gente vai conversar sobre tudo isso com a professora Graças Nascimento. Ela não está conseguindo entrar, pessoal, vamos ver aqui. Oi, Marília, querida, tudo bom? Como vai? Vamos ver se a gente consegue falar com a professora Graças Nascimento, que estava tentando entrar. Vou tentar ligar para ela. Bom, pessoal, a nossa plataforma, quem quiser dar lá uma olhada na plataforma, é www.conteamor.com.br. e é uma plataforma digital com muitos conteúdos, produtos e serviços culturais e sociais ligados ao amor e aos direitos humanos, e tem por objetivo melhorar a humanidade através do acolhimento humano e espiritual, ok? Então dá lá uma olhadinha, você pode entrar, tem muito conteúdo bacana, tem artigos, tem uma parte toda da questão religiosa, você tem padre online, pastor online, você tem rabino, judeu online, enfim, muitas religiões, não vou falar todas porque a gente tem uma gama grande de religiões, né? Mas você pode encontrar lá todos esses serviços na nossa plataforma. Professora Graças Nascimento, seja muito, muito bem-vinda. Estou aqui. Você precisa subir um pouco a sua câmera para a gente enxergar você. Peraí.
Vamos lá, gente. Tá, isso, agora tá. Isso, agora tá ótimo, que você aparece completamente. Senão... Peraí, que tá instável aí. Assim, ó. Vai ser assim. Assim tá bom. Tá melhor? Tá ótimo, tá ótimo. Então vamos Então, lá. vou apresentar para vocês de novo, gente, a professora Graças Nascimento. A professora Graças Nascimento, ela é coordenadora do Movimento Interreligioso do Rio de Janeiro e do CC-MIR Rio de Janeiro, que é o Círculo de Cooperação do Rio de Janeiro com a URI. A URI é a United Religions Initiative. Ela é representante do Movimento Interreligioso do Rio de Janeiro também na CECIR, que é a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. E esta senhora maravilhosa tem mestrado em Engenharia de Produção pela COP. Vocês ficam achando que as pessoas que falam de religião, né, são de humanas, mas ela não é de humanas, não. Muito bem. Ela é uma defensora da liberdade pela Anistia Internacional do Brasil. E também atua como articuladora da rede do Movimento Interreligioso MIR, com parcerias, é consultora de planejamento estratégico nas áreas de ambiente, direitos humanos e memória internacional. Seja muito bem-vinda, Graças. Tudo bom? Tudo bom, querida? Tá me ouvindo direito? Essas tecnologias, tá tudo bem? Tá tudo bem, estou te ouvindo muito bem. Professora Graças. Então vamos lá. Olha, é uma alegria estar aqui, realmente. Amo você, Patrícia, declaro logo de início, né? E, na verdade, é uma honra estar aqui, compartilhando esse momento. E o que eu tenho é fazer uma narrativa do que é o movimento interreligioso do Rio de Janeiro, né? Como ele começou, e nesse momento, né, quais são as questões que a gente tem mais premente. Bom, vocês já perceberam que a Graças, ela veio, ela mesma se entrevista. A gente tem esse tipo de entrevistado aqui no programa. Mas, Graças... É verdade, eu atropelo. Vai lá, vou ficar quietinha agora. Vou ficar quietinha. Não está atropelando, não, mas eu acho muito importante, nesse momento em que a questão do religioso, né, o debate sobre as religiões, sobre a religiosidade, sobre o religioso, também está no ápice da pauta política do Brasil e do mundo, né, mas especialmente do Brasil. Além disso, ele está em vários campos e sempre foi um debate muito grande, por exemplo, na área da educação, a questão da educação religiosa, do Estado laico, enfim. E a gente vive no Brasil um momento em que nós sentimos que a nossa democracia está um tanto ameaçada e a gente está sentindo também que o nosso Estado republicano, porque, afinal de contas, a questão da liberdade religiosa, a questão da liberdade é uma questão republicana, é uma questão da república, né? E a questão do direito à religião é uma questão da Constituição, não é? Então, nesse sentido do parlamento brasileiro. Então, nós temos essas duas questões e temos aí, depois, mais para o final da nossa entrevista, nós vamos falar daquele projeto de lei do deputado Valdec, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que faz um projeto de lei para a questão do ensino do interreligioso, enfim, é uma coisa bem recente que está aí. Então vamos tentar fazer uma coisa histórica, mas eu vou te perguntando também, tá, Graças? Assim, queria que você um pouco desse para a gente a formação do movimento interreligioso no Brasil. Lá no início, a questão do ecumenismo, de como esse termo foi capturado, digamos, pelos cristãos, né? Porque o ecumenismo era tudo e aí virou uma coisa entre cristãos, e como é que isso vai caminhando para o interreligioso. Agora a palavra é sua, você pode falar o que você quiser. Tá certo. Bom, nós estamos num momento muito, muito, muito complexo, né? A gente está batendo uma meta hoje de 250 pessoas, né?
por conta da Covid. Então, essa questão de parlamento é uma questão bastante séria, porque, na verdade, o que existe, em muitos momentos, é uma separação que nós temos que manter. Né? A separação é no sentido de que a nossa questão é uma questão religiosa. E o que acontece é que o Estado, né, as tradições religiosas, elas se apropriam por uma questão também de poder. Então, o campo de trabalho que a gente tem é um campo de trabalho muito difícil, porque se você faz a opção, né, por uma questão de uma análise histórica, através dos tempos, e analisa as sociedades, você vai ver que o que existe é uma dominação de classes sacerdotais, né, que, na verdade, querem manipular as pessoas. Então, embora você coloque nesse foco, eu acho que existe uma questão que é uma questão primordial, que é a questão do ser, da dignidade do ser, e do direito que as pessoas têm de escolher o seu caminho religioso, né? Então, mas como é que historicamente começa isso no Brasil, o movimento interreligioso? Quer dizer, que você está falando isso, né? O direito religioso, ele está preconizado na Constituição, no artigo 5º, e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no 12º e no 18º artigo. Então, isso é um direito do cidadão brasileiro, é o direito do cidadão, quer dizer, do mundo, né? Está lá, esse é o direito. Mas, assim, como é que isso começa? Como é que você está falando? Existiam grupos ou classes? No caso do Brasil, a gente está falando especificamente ou diretamente da Igreja Católica, né? Que é aquela que tinha um poder sobre também o Estado, e aí você traz outras questões que já são questões mais religiosas. Mas, do ponto de vista histórico, dessa luta pelo direito, né, pela liberdade religiosa, ou pelo diálogo, que depois vai virar um diálogo interreligioso, né? Como é que começa esse movimento interreligioso no Rio de Janeiro, no Brasil ou no Rio de Janeiro? Como é que isso começa? Graças. Pois eu volto a insistir. Ele, na verdade, ele existiu de uma outra forma. Por exemplo, a Legião da Boa Vontade foi a primeira no Brasil a traduzir essa forma de unir as pessoas independente da sua religião, da sua fé. Na verdade, havia uma proposta de união, né, das pessoas se achegarem para prestar o seu modo de ligação com o divino. A questão dos movimentos ecumênicos, eles vêm pela Igreja Católica, mas anteriormente, no século passado, nós tínhamos toda uma base que não era católica, era uma base cristã que já falava sobre isso. Então, essa questão de ligação com o Estado vem basicamente com a Igreja Católica aqui no Estado brasileiro, né, quando ela foi considerada a religião do Estado. Então, a Igreja Católica foi, na verdade, a primeira a ter uma bancada religiosa no Congresso Nacional, né? Foram os primeiros que fizeram essa coisa. O pessoal acha que são os evangélicos agora, mas não, eles foram os primeiros que criaram, mas no Congresso, né? No Congresso Nacional eles criaram a bancada. Então, o que acontece? Nós tivemos muitos movimentos, né, de trabalho conjunto. Né? Nós tivemos isso. Nós tivemos tradições que se uniram, né? Por exemplo, os caboclos, os quilombolas, né? Os pretos que chegaram aqui, todos eles, de uma forma ou de outra, tinham a sua cultura.
e tinham a sua forma de relacionamento com o divino. E por uma questão realmente de poder, né, de poder econômico, de utilização das pessoas, você acabou só vendo isso acontecer mesmo bem mais tarde, né? Bem mais tarde, como religião católica. E, na verdade, as pessoas tinham que, de uma forma ou de outra, manter a estratégia de manter a sua cultura, a sua religiosidade. Então, nós temos, no início, né, eu já visitei várias leis na Baixada que ainda guardam isso. No subterrâneo, em cima é a igreja, é o bongá. E embaixo tinha um alçapão onde eram feitos todos os trabalhos religiosos, porque era proibido por lei. Então, isso é um processo de resistência, né? E quando vem mais tarde o ecumenismo, né, pela Igreja Católica, na verdade, não houve aceitação de todas as tradições. O ecumenismo é basicamente ligado aos cristãos. O ecumenismo ele fica restrito aos cristãos. Isso é em 1920, né? Eu fiz uma pequena pesquisa. Em 1920 eles se unem pelo ecumenismo, mas é um ecumenismo entre cristãos. Quer dizer, ele só vale, ou seja, seria buscar o que há algo em comum, uma plataforma comum nos termos atuais, né? Entre todos eles. Aí, inclusive, quer dizer, mas isso significa todas aquelas religiões dentro do entendimento das religiões cristãs oficiais, né? Entenda-se bem. Né? Então a gente está falando do protestantismo, a gente está falando dos pentecostais, não dos neopentecostais, dos pentecostais, batistas, etc., né? E nesse grupo católicos também. Então a gente tem isso. E aí vem o movimento interreligioso se colocar dizendo, não, o ecumenismo não dialoga com a gente, porque nós não temos essa plataforma comum, essa base comum sobre a qual podemos construir, usando um termo atual, uma cultura de paz, né? Um diálogo de paz. Então, nasce de forma mais organizada o movimento interreligioso. O movimento interreligioso é uma coisa muito interessante, e eu já vou passar a palavra para você, que ele vem também com essa preocupação, ele já nasce não só com a preocupação com o diálogo, mas ele já nasce também com a preocupação com a natureza e com o planeta. Eu sei que você é antenadíssima nisso também. Então, eu vou já passar para você e você segue aí a bola, mas já falando dessa questão do ecumenismo, da implantação do movimento, da organização do movimento interreligioso e como é que isso vai acontecer. Bom, o que acontece? Em 92, né, a ECO 92, ela traz para a gente uma visão bem diferente, né? No próprio prospecto, né, o que aparece é uma bola, é uma planeta no ar, né? E ali você começa a ter a primeira ideia de que nós somos um conjunto de pessoas, nós formamos um núcleo. E quando você olha para os prospectos da ECO 92, você pergunta, cadê a minha cidade? Cadê eu nessa história? Né? Então passa a trabalhar com a questão da unidade, né? E a unidade que permite todas as diferenças possíveis. Então, na verdade, quando eu passo para o movimento religioso, com a ECO 92, você, na verdade, tem uma abertura muito grande, porque ao se considerar a questão da Terra e da nave-mãe, do qual todos nós estamos inseridos, então a oportunidade da gente se reunir com a sua fé, né? É uma vivência prática mesmo. E na ECO as pessoas foram chamadas a participar, o Dalai Lama, né? E da Helder Câmara. Porque
a ideia era uma noite de vigília, para que todos pudessem compartilhar o sagrado. E foram organizados tendas no aterro, né? Tudo isso. Eu participei da E aí organização mostrava que... Só relatando assim, eu participei da organização da ECO 92, da organização da Tenda das Mulheres, da organização da Vigília das Mulheres. Nós tivemos rabinos, o rabino Reb Zalman Zichrono Livrachá, que ele já partiu desse mundo, o rabino Newton Bonder. Isso. Então, nós tivemos rabinos também lá participando. Mas eu lembro que o Mir não queria participar, tinha uma treta que o Mir não queria participar exatamente da ECO 92. Como é que foi isso? Ou da Cimeira, né? Essa treta não é oficial. E eu não participei dela. Então, eu falei o segredo, pessoal. Desculpa, esquece a treta. Não, o meu imaginário não teve acesso a isso, né? Então, ao que eu tive acesso, que o ISER, né, lá em Campinas, na verdade, assumiu a coordenação. E começou um conjunto de conversa com várias pessoas para definir uma proposta de trabalho conjunto. E não foram todos que aceitaram. Tá? Então, o que as pessoas que aceitaram, na verdade, já tinham uma concepção diferente, né? Mais avançada, produto de uma série de programas que estão sendo realizados no mundo inteiro e que teve uma culminância no Rio de Janeiro. E por que no Rio de Janeiro? Porque, no momento, quem tinha toda a documentação própria para poder fazer isso, né, lá em Campinas e no Rio de Janeiro, e tinha estofo isso, e vindo também das tradições cristãs, né, era o ISER. Então, na verdade, houve uma união de esforços no sentido de fazer a ECO 92. O MIR nasce na vigília. Por isso que eu estou dizendo que esses antecedentes, né, fazem parte de uma memória que eu não participei. Eu começo a participar, né, como Maria das Graças, chamada por aquele evento lindo, por aquele prospecto, né, que era um dia de vigília para o mundo. Então, de lá para cá, eu sei o contar. O antes, eu não sei contar. Então, aí fica você para contar. Outro dia. Quando as tretas. Porque sempre tem tretas. Né? Sempre tem muita disputa, tem muitas discussões. E recentemente... Mas foi muito lindo aquele momento, né? E recentemente o ISER fez um trabalho muito bonito e foi resgatar memórias afetivas, né, da construção dessa questão interreligiosa. Agora, sempre houve, na verdade, uma certa separação. Por quê? O movimento interreligioso aceitava, né, era formado por diferentes tradições. Então, não eram só as oficiais, não eram as 5 grandes religiões. Então, era possível outras tradições não oficiais, minoritárias, né, tiveram acesso. E tiveram acesso por quê? Porque houveram pessoas também, um exemplo é a Mãe Beata, foram grandes líderes, né, que aceitaram abrir os seus axés para que a gente pudesse trabalhar junto. Então, pai Pedro Miranda, quer dizer, porque existe alguma coisa dentro dessas tradições que entendem que as coisas têm que ser discutidas só entre eles, né? E nessa proposta do interreligioso, não é isso. O propósito, existe um propósito comum. A gente não pode entrar em teologias, nem no modo como realizados os rituais. Não, isso não é uma coisa a ser compartilhada, porque isso constitui o ser de cada tradição. Então, a ideia de ser interreligioso
é que nós temos um propósito comum e por aquele propósito comum nós nos alinhamos para conseguir uma melhor qualidade de vida, a felicidade, tudo isso que muitas tradições não consideram isso, acham que tem que sofrer, é pelo sofrimento. E Você uma das não coisas acha, também que a Graça, gente que talvez faz, o propósito, a cultura de paz, seja aquele propósito comum que todas as religiões, que é o campo, digamos, que todas as religiões conseguem dialogar, porque quando você traz essa questão, né, dos rituais e do sagrado, e não é só, nem é só a questão do sofrimento, mas assim, do ritual e do sagrado, quando você traz a questão do sagrado, o trabalho do sagrado nas religiões, ele não é algo que você possa, em princípio, sair compartilhando com todo mundo, né? E esse é um dos problemas também que o interreligioso tem na compreensão ecumênica, porque no ecumenismo eles têm Jesus, eles têm algo ali que já é uma base comum do sagrado. No interreligioso, não. Né? Essa que é uma questão importante. Então, a cultura de paz seria aquela base e do respeito, né? Sobre a qual todas as religiões não cristãs caminhariam, né? Por isso que, por exemplo, se você traz uma oração, por exemplo, o Pai Nosso, e as pessoas falam, vamos orar o Pai Nosso todos juntos no diálogo interreligioso. Não, né? Porque no Pai Nosso eu estou fazendo uma oração para determinada compreensão do sagrado, que não cabe em muitas religiões, né? Então, acho que você traz para a gente também, eu só estou pincelando aqui, porque é muito rico tudo que você está falando, para a gente conseguir caminhar nessas pessoas, aliás, fazer aqui menção, né, especialmente ao pai Pedro, à mãe Beata, ao Reb Zalman, todas essas lideranças religiosas, né, da Umbanda, do Candomblé, do judaísmo, dos místicos, da mística judaica, que passaram os por aqui indígenas, os pagãos, os indígenas, né? Estou falando dessas representações, né, que já não estão mais com a gente, então o meu carinho a essas pessoas, né? Mas e aí eu vou passar um pouco, adiantar um pouco, passar para 2017, porque nós passamos uma luta, isso nós duas juntas, 11 anos, não é? Para a cidade para o Estado ter um plano de liberdade religiosa que pudesse respeitar o artigo 5º da nossa Constituição, o artigo 12, o artigo 18º da Declaração dos Direitos Humanos, e que a gente pudesse ter liberdade religiosa e diálogo interreligioso. E você fez parte desse grupo, assim como eu também, do GETREL, que era grupo de trabalhos de religião. A liberdade, promoção da liberdade religiosa. Promoção da liberdade. Promoção é depois, mas enfim, esse era o nome, nós estávamos lá e nós fundamos o Conselho Estadual, o primeiro Conselho Estadual de Promoção da Liberdade Religiosa do Estado do Rio de Janeiro. Então eu queria que você contasse para as pessoas que estão aqui com a gente hoje, como é que foi essa luta, que você falasse do plano, você falasse do que está funcionando, qual foi o avanço que a gente conseguiu e o que nós não estamos avançando e se retrocedemos onde. Tarefa difícil, hein? Bem difícil. Querida, deixa eu contar uma coisa. É uma história incrível, porque as coisas só acontecem quando as pessoas estão prontas para que ela aconteça. Para que o plano de liberdade religiosa, que realmente foi feito, foi trabalhado, né, muita luta e tudo acontecesse,
era necessário que os domínios internos, né, das tradições aceitassem trabalhar juntos, definindo o papel de cada grupo. Então, em termos de concepção, o plano da liberdade religiosa é fantástico, porque definia toda a estrutura, as formas de ligação. Mas o que aconteceu? Ele foi esquecido. O que foi esquecido, Graças? Porque, na verdade, isso significava que os guetos, né, os grupos religiosos, cada um teria que ceder e formar um sistema que interagisse. Na verdade, com isso, haveria, na minha opinião, e eu acho que isso foi o que eu teria que fazer. Seu som está falhando, Graças. Seu som falhou um pouquinho. Melhorou? Melhorou. Então, o que aconteceu? O que nós temos são divisões internas. E cada uma dessas divisões tem um chefe. Né? Cada um tem um chefe. E cada um desses chefes, na verdade, se considera o dono, e ele é mesmo o dono de um determinado grupo. E não aceita trabalhar juntos. Não existe unidade necessária para que a gente trabalhe pelo propósito da liberdade. Então, esse é um grande problema. Não é uma questão de retrocesso, é uma questão de um plano, né, super bem feito, que, na verdade, para atualizar ele hoje, teria que pegar as várias mudanças administrativas dessa área, né? Porque foram criadas muitas instâncias, muitos grupos, muitas datas de homenagem, né? Para garantir que cada um tivesse a sua data, tivesse o seu modelo. Trabalhar juntos é difícil. E isso é difícil até hoje, porque cada um tem um cacife. Cada um tem um cacife. Na verdade, eu acho que isso daí implica uma falta de propósito. Ou seja, o propósito da liberdade religiosa, o direito de cada um escolher a sua forma de relacionamento com o divino, ela fica bastante comprometida. E tem uma outra coisa também, né, que eu considero que é a teologia do medo, que ela é muito utilizada. Porque as pessoas Está falhando, eu não estou conseguindo te ouvir direito. Você fala, aparece um pouco, depois some o som. Ah, é? Você considera o quê? Mas aqui está tudo legal. Agora melhorou. Você considera... Eu estou assistindo um ruído. Tá o quê? Melhor? Não, você... Está vendo um ruído. Você ficou mais baixo agora. Isso, melhorou. Melhorou? Melhorou. Você estava falando que... Ou seja, o que você está dizendo é que existe um personalismo e existe também alguma coisa que a gente pode chamar de feudal, né? De um aspecto feudal. O meu feudo, eu é que represento, o outro não representa, uma disputa aí por quem representa. Eu acho até, de certa forma, natural, não é uma boa palavra nos dias de hoje, né? Que haja essa disputa na medida em que você não tem uma unidade organizacional, por exemplo, dessa caminhada toda que os cristãos já trouxeram para o Brasil, né? Os cristãos, todos eles, protestantes, pentecostais, católicos, enfim, já vêm organizados de fora do Brasil numa certa hierarquia, né?
tem até o problema oposto, talvez hierarquia demais, e aí tem pouca criatividade. O Papa está lá tentando, com a Laudatio Si e a decolonização, tentar fazer algo, mas é uma dificuldade por conta de uma estrutura bem pesada que foi sendo sedimentada ao longo de séculos, né? Mas os protestantes a mesma coisa, enfim. Então eles já trouxeram. No Brasil, essas religiões, elas não fazem esse caminho dessa organização dessa forma. São outras formas de organização, são organizações de resistência, como você falou no início aqui do nosso papo, são organizações que tinham que se disfarçar de outra coisa, né, para poder sobreviver. Então a gente pode dar um exemplo, por exemplo, da capoeira, né, para não pegar só a questão religiosa em si, né, da umbigada e do que surgiu, né, do chorinho que surgiu para acobertar essas práticas. Enfim, a gente tem uma beleza enorme, quer dizer, a criatividade abundou aí no sentido de se prosperar. Mas, por outro lado, se preservou muito o segredo. Então, quando a gente fala, a gente tem nações, por exemplo, do candomblé, como a nação Jeje, ameaçadas de desaparecimento por conta da forma como guardam o segredo, né? Guardam aquilo, não são abertos. Então, conversando com uma Gaiacu, né, que se diz, não é Yalorixá, é Gaiacu, que é o cargo máximo na nação Jeje, né, que é da zeladora, digamos, né, numa linguagem mais popular, do interior do Rio de Janeiro. Ela fala dessas questões, né? Por outro lado, o Jeje tem uma abertura para querer ver outras religiões, que talvez outras nações do candomblé não tenham, né? Já a Umbanda é outra questão. Então, eu entendo isso. Você concorda com isso? Que é mais difícil também no diálogo interreligioso você ter uma unidade, já que as próprias religiões não são hierarquizadas nesse nível, e aí você fica mais aberto a pulsões, né, aí do ego ou dos feudos, e aí você tem lutas mais acirradas? Em parte, eu concordo em parte, mas o que existe é que quando você passa da linguagem interreligiosa, você estabelece um propósito, né? Estabelece um propósito de trabalhar juntos. Então, trabalhar juntos significa que cada um contribui com a sua parte, é a união da diversidade. Então, na verdade, existe uma união. E para que essa união possa trazer frutos, você tem que ter um respeito, né? A base é o respeito, a base é o entender e conhecer o outro, e é fundamentalmente o diálogo, é saber conversar. Porque não há como você tratar de alguns sigilos, de algumas coisas fundamentais da sua tradição. Isso faz parte. Então, não se quer isso. O que se quer é essa concepção de que nós podemos trabalhar juntos e podemos viver e conviver em harmonia. E a gente chegou à conclusão, no movimento religioso, que a forma que isso se dá de uma forma agradável, né? uma alegria, uma harmonia, é através da cultura, é através da dança, é através da música, é através dos poemas, é através dos contos. Porque, na verdade, se você vai para uma coisa super organizada, isso não atrai as pessoas, né? Então, quando você vai e vê, por exemplo, uma Oxum dançando e vê uma indiana dançando, você automaticamente. Quando você pega um calendário interreligioso
e seleciona, por exemplo, uma experiência que o MIT fez, e seleciona 3 datas significativas, você vai ver que o que existe no calendário lunar, que é o que eles fazem, né? É um conjunto de cerimônias religiosas de diferentes tradições. Então, o que a gente precisa perceber é isso. Eu sou o que sou na minha tradição. Eu tenho o meu compromisso. E aceito trabalhar junto. Quando eu digo dos feudos, é porque a casa de Mãe Beata, ela abriu a axé dela. Ela abriu a axé. Outros não quiseram abrir. Depois entraram as viagens Machado, Mãe Filha, Machado. E alguns pais também, né? Pai Renato, que estimam essa concepção. Né? E há diferentes formas de relacionamento com o divino. Em especial, o que liga, né, no momento, principalmente que surgiu na época, é a questão da nave terra. Nós estamos numa nave. Por isso, a gente precisa cuidar. Daí é que todo o trabalho, né, da Agenda 21, todo o trabalho que existe até hoje e que continua forte no silêncio, que há momentos que você não pode falar muito, né? Porque existe todo um trabalho de produção e que as coisas estão aparecendo agora. Por que aparece agora? Agora nós estamos passando por um momento de puxada de tapete. Levou muitas pessoas a se desencantarem, né? Perder o sentido da vida. Você precisa ter o sentido da vida, você precisa ter um propósito. E está vendo um monte de gente aparecendo. E para eles está sendo muito difícil. Todo o desrespeito que está acontecendo. E essa dificuldade entre o velho e o novo conversando. Né? É preciso a gente estabelecer esse diálogo, o diálogo do respeito, o diálogo do acolhimento, o diálogo de entender que cada um de nós tem um legado. Quantas pessoas estiveram chegar hoje? Cada um de nós veio de pai e de mãe. Então, 10 gerações, você tem um legado de muitas e muitas eras. Então, isso tem que ser respeitado. Isso tem que ser trabalhado. Pois não. Você não acha que tem também uma disputa na sociedade brasileira, que é uma disputa que também, e o Flamengo fez gol. E aqui nós estamos compartilhando. É um mundo de muitas dimensões. Mas ele já não fica quietinho. A maioria das pessoas aqui é Vasco, fica tudo na torcida contrária. Mas você não acha que tem uma disputa, e essa disputa ela se dá também no campo político, mas também no campo da justiça e do legislativo? Só um minutinho, peraí que eu vou tentar aqui. Lenin. Chama o Lenin aí. Ele está latindo lá. Lenin. Essa live está animada hoje, teve música no início, agora tem o cachorrinho aqui. Mas você não acha que, obrigada pessoal que está aí atendendo, está aí acompanhando a gente, não está vendo o jogo, está aqui no nosso debate. Essa é uma live da Contém Amor, aqui estamos falando de amor na Polis, mas é da Contém Amor. A Contém Amor é uma plataforma
digital de conteúdos, produtos e serviços culturais e sociais ligados a amor e direitos humanos e tem como propósito melhorar a humanidade através do acolhimento humano e espiritual. E hoje nós estamos aqui conversando com a professora Graças Nascimento sobre o movimento interreligioso no Brasil, como ele começou e as questões todas. Graças, você não acha que nessa disputa, tem uma disputa política no campo político das religiões, uma disputa por hegemonia, para usar uma palavra política, né, que significa uma disputa por poder, uma disputa por hegemonia, e inclusive também uma tentativa de cercear a liberdade religiosa da outra pessoa. Então também essa disputa acaba tocando na questão da República, né? Na questão da liberdade. Exemplo disso é o abate ritual, né? Que acabou no Supremo Tribunal Federal do Brasil, sendo julgado lá. Eu, como sou do povo judeu, da etnia judaica, sei que nós apoiamos as religiões de matriz africana que fazem o abate ritual também, completamente diferente do nosso processo de abate ritual, mas enfim, nós judeus entendemos que é um direito, né, das religiões de praticar o abate ritual, né? Mas ele teve que ir até o Supremo Tribunal Federal, tivemos que ir até o Supremo para garantir um direito que é o direito constitucional, que é o direito de exercer a própria religião, né? De ter a própria religião. Fora isso, a gente tem também, na estrutura do Estado, um Estado que ainda não está organizado, né, para garantir o direito à liberdade religiosa. Então, a gente tem um CONEPLIR, que é o Conselho Estadual, que nós participamos da sua fundação, lutamos pela sua fundação no seu segundo mandato, ou seja, no terceiro ano, né? Criamos o DECRAD, que é a Delegacia de Crimes Raciais e Religiosos, né? no Rio de Janeiro, mas também a coisa não caminha, a gente não vê um investimento do Estado. O município, no segundo governo Eduardo Paes, criou uma coordenadoria de liberdade religiosa, depois era ligado à Casa Civil, depois essa pasta passou para a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. No governo Crivella, ela existiu, depois ela é extinta, não tem nenhuma função, e aí se cria o Comitê Religare, do qual nós duas fazemos parte, fomos convidadas e fazemos parte, e sabemos que tem ativistas preciosos lá. Mas a gente não vê uma atuação do Estado com políticas públicas, e esse é um outro lado seu, que é o seu lado de pesquisadora, de gerar índices para que se possa exigir políticas públicas na área religiosa. E uma outra questão também que eu vou já trazer junto para você poder falar, porque nós estamos indo para os 10 minutos finais da nossa entrevista, da nossa conversa, também uma questão que atravessa as religiões, mas não necessariamente da mesma... é uma interseção também, que é a questão da violência, com as religiões, atualmente com as religiões, né, de matriz africana, pelos grupos milícias e tráfico de drogas, enfim, traficantes que se converteram a determinadas religiões, que querem proibir outras, que é uma outra coisa, né? Para a gente não embolar tudo, essa é uma questão, essa violência religiosa é uma questão. A violência religiosa de uma religião, de religiões específicas,
em relação às religiões de matriz africana, as violências em relação, por exemplo, à religião judaica, que já vai para o campo do antissemitismo, né? Por isso que a gente fez lá todo o esforço para a criação da DECRAD, enfim, de uma delegacia, mas a gente não vê o Estado fazendo uma formação do seu pessoal e nem fazendo um investimento necessário para se criar uma cultura de paz, né, religiosa no nosso estado, na nossa cidade. Então, queria que você agora fique livre para você fazer seus comentários dessas questões todas que são seríssimas. Obviamente não vamos esgotá-las, mas a sua opinião é muito importante. Olha, certamente esgotar não vamos. Isso é uma certeza, tá? Porque isso é um processo. É um processo que passa necessariamente pela produção, não só de conhecimento, né? Porque há necessidade de uma produção de conhecimento sobre isso, também a produção de números, né? Que são indicadores parciais de uma realidade. Então, o conceito de indicador parcial é que você só com pesquisas qualitativas é que você pode chegar realmente mais próximo do que está acontecendo. Então, ao trabalhar com os números, o pressuposto básico que eles são uma expressão parcial da realidade. E qual é a grande questão que existe aí? É que nós não encontramos a forma ainda correta de fazer o levantamento dessa informação. As bases de informação, os questionários, as fichas, elas são muito grandes. E, na verdade, elas não são compatíveis. Então, o primeiro trabalho que teria que ser feito é um trabalho de compatibilização das bases de informação que hoje nós temos. Então, a primeira coisa é essa, para que os sistemas conversem, né? O trabalho que foi feito na época, a pedido da CECI, foi um trabalho que nós tivemos que ficar caçando informações. E essa forma de caçar seria necessária a compatibilização de arquivos. E para compatibilizar arquivos, né, informação é poder, você tem os donos, né, dessas informações. Então, é um trabalho que tem que passar também pelas lideranças religiosas que estão envolvidas nisso. Com o pacto, com a definição de fontes, porque há um desperdício muito grande na coleta dessas informações. E essas informações, por exemplo, algumas por telefone, são questionários imensos, não tem qualidade. Então, o que a gente tem é um esforço, né? Eu acho que a DECRAD tem um esforço muito grande de fazer isso. Eu acho que foi um conjunto de entidades que propiciaram a DECRAD, e hoje nós já estamos tendo muitas respostas do legislativo, da polícia, porque se a gente olha hoje quantos e quantos casos estão chegando a ter um ponto de realmente prender, porque é uma das grandes dificuldades que se tinha, né? Qual era a punição, qual era o apoio às vítimas, né? O medo. Você não consegue deslocar um centro em questões de segurança para outro lugar. Então, existem muitas questões que precisavam ser discutidas seriamente. Então, na verdade, hoje eu penso o seguinte: o que está aí, o melhor que se pode fazer. Olha. E agora?
E agora, o gente? deputado Valdec, no dia 18 de fevereiro, falou, criou lá, aprovou, a Alerj, na verdade, aprovou, no dia 18, em discussão única, o projeto de lei 1402, que direciona a política de combate, de 2019 esse projeto, de combate à intolerância religiosa no ambiente escolar do Estado do Rio de Janeiro. O texto regulamentou o capítulo 3 da Lei 8.113 de 2018, que cria o Estatuto Estadual da Liberdade Religiosa. A senhora conhece isso? Muito bem. As despesas decorrentes do projeto correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas se necessário. O governador em exercício, Cláudio Castro, terá 15 dias para sancionar e ele sancionou o texto. Então, e agora? Agora a gente vai ter também de combater a intolerância religiosa na escola. Da Assembleia, você esqueceu a Assembleia do Rio de Janeiro, da Prefeitura, que está com projeto também agora, de fevereiro. Então, são essas múltiplas atividades que, não, sabe, é todo mundo trabalhando, todo mundo, mas isso não é o bom. Isso não é o que deveria acontecer. Deveria sentar. A gente já tentou até a questão da comissão parlamentar, tem da Alerj, aí lá dentro tem uma série de outras, que em teoria da informação, a gente chama isso donos da informação. Chama de quê? Donos da informação. Eu como pedagoga, não acredito em educação contra nada, né? Nós sempre educamos para, não é isso? Você educa para algo, você educa para um princípio, por um princípio. Então, criar uma obrigatoriedade da escola ser um equipamento público de combate à intolerância religiosa é curioso, na minha opinião, né? Porque é diferente de você ensinar, né, e de você educar para a liberdade religiosa, né? Mas você combater a intolerância religiosa na escola é complexo, né? Eu acho que os pedagogos e pedagogas, professores e professores, educadores e educadoras, todos têm que pensar muito bem como é que você faz isso, né? Você educa para algo, você educa, né, para um mundo melhor, você faz uma ação para o positivo e não contra algo, né? Porque o aluno está lá, você não vai chegar colocando uma ideia contrária, né? Então eu achei curiosa essa transferência do campo de combate à intolerância religiosa, porque ele cabe sim, né, nos órgãos reguladores, ele cabe nos órgãos repressivos, no trabalho de uma polícia. Então cabe uma especialização, uma educação sobre o tema para os agentes policiais, para os assistentes, cabe uma educação para diretores e diretoras de escola, no sentido de ensinar, né, os princípios da liberdade religiosa, do interreligioso, né? Mas, na minha opinião singela, não cabe à escola ser o aparelho de combate à intolerância religiosa. A escola tem que educar para algo, né? E o que é combatido é a própria intolerância, você não vai ensinar isso, né? Então eu queria saber a sua opinião. Nós estamos assim caminhando realmente nos minutinhos finais, então que você também deixasse as suas reflexões finais aqui. Olha, Nosso papo. Eu na verdade, eu sou uma mulher de fé e eu realmente tenho visto iniciativas na área de educação que muitas pessoas não estão sabendo o que está acontecendo. Ela está sendo feita no silêncio. E são experiências aonde não é a terceirização, não é a família tem a responsabilidade. E as escolas públicas, e algumas escolas particulares, elas estão com experiências maravilhosas na formação do ser.
e de uma forma laica. Para o diálogo, né? Para o diálogo, para educar, para o respeito, né? Para o respeito no e máximo principalmente para a tolerância, né? E não contra. Não, e principalmente para que seja feliz. Eu acho que a gente tem que ter um compromisso com isso, com a felicidade. Eu entendo que isso nos motiva. Porque não é que merecemos a responsabilidade, não. Nós temos direito de ser felizes. Então, quando você olha nessa perspectiva, você redefine tudo. E é um processo que está caminhando. Não na velocidade que a gente queria, mas é na velocidade que está sendo possível. E na maior parte das vezes, no silêncio. De repente, a gente leva muitos sustos e ficamos alegres. É isso. Graças, querida. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui. Eu sei que você não é muito chegada a lives e essas coisas, então eu quero agradecer muitíssimo. O papo foi curto, mas são só pinceladas aí nos temas que a gente conversa aqui. Então, Amor na Poli está trazendo aqui a professora Graças Nascimento, dizendo que o importante mesmo é a felicidade, essa busca da felicidade e do respeito. Então, queria convidar você, as pessoas que estão no seu círculo, o movimento interreligioso, para entrar lá na plataforma da Contém Amor, www.contemamor.com.br, e ver lá os conteúdos todos e darem sugestões, enfim, e vem com a gente. Muito obrigada, uma boa noite, um beijo enorme para você, gratidão. Tchau, pessoal. Para você também. Obrigada pela presença. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.